queridos. Nessa noite, nós vamos a mais um texto de Jesus, e o nosso tema é: temei a Deus, não aos homens. Não tenha temor de homem. Não tema o homem. Mas essa palavra temor aqui, que nós vamos discorrer durante alguns minutos, ela chama a atenção. E nós vamos entrar aí um pouquinho mais profundo na compreensão dessa palavrinha aqui usada por Jesus, né? O texto em que estamos baseando é Mateus capítulo 10 e versículo 28, que nos diz assim, Mateus 10, versículo 28, não tenham medo dos que matam o corpo. Parênteses aqui, a maioria de nós já viveu com medo de morrer, né? Do que alguém possa fazer conosco, do que possa nos suceder, do que possa acontecer no nosso dia a dia. E Jesus está dizendo, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo. Então tem alguém que é mais poderoso do que o mais valente dos homens, que possa matar o nosso corpo. E eu quero falar um pouquinho disso nessa noite, né? Eu enquanto meditava nesse versículo, eu percebi que ao longo da nossa vida nós somos constantemente influenciados, e eu diria até que fomos ensinados por um pouco de tempo a respeitar os homens. Qual de nós já não aprendeu que, olha, o ungido do Senhor, o pastor, o apóstolo, né? O presbítero, enfim, o papa, o bispo. Não é assim que a gente aprendeu? Respeite ele, reverencie ele, honre ele. De tal maneira que isso é tão profundo. O professor, eu comecei a observar uma coisa que, ao longo da vida, isso foi tão colocado para nós, que nós acabamos sofrendo influência até para sermos hipócritas em algum momento da nossa vida. Numa hipocrisia tal que a gente aprendeu a fingir. E isso vem desde casa. Fingimos para os pais aprenderam a fingir para os filhos. E tem aí, principalmente quando se trata de uma autoridade, a ideia de que eu tenho que fingir que sou uma coisa a qual eu não sou. Eu lembro-me de que, enquanto na igreja, Nivaldo, eu muitas vezes tinha que me apresentar forte quando eu estava totalmente abatido. Eu estava tão precisando, mas era o aprendizado, precisava me apresentar como forte, tá? E é interessante porque para cada palavra, cada frase, cada ensino colocado para a gente, tem um texto bíblico. Lá no profeta, diga ao fraco, eu sou forte. Obviamente, o versículo está completamente isolado do seu contexto. Entendeu? Mas vem para nós, diga ao fraco, eu sou forte. E assim a gente foi tendo vários momentos em que tinha que se apresentar de uma forma que nós não éramos. Eu fico pensando também do reverenciar o convidado, a visita lá em casa. No dia a dia tem lá o pãozinho, como é que diz? Dormido, né? O pãozinho dormido, né? O cafezinho normal ali, mas aí chegou uma visita. Quem é a visita? E dependendo da visita, muda a mesa. Não é assim? Dependendo da visita, muda a mesa. Se a visita é um igual, um amigo comum,
A mesa, ela melhora um pouquinho, ela se diferencia do da casa. Se é um pastor, graças a Deus nós estamos libertos disso, né? Não é mais assim. Mas não é o que era? Não, o pastor está vindo aí. Às vezes o pastor, o café dele era comprado no cartão de crédito, entendeu? Porque tinha que ter um café diferenciado. E sem que nós percebêssemos, nós estávamos desenvolvendo justamente uma reverência, que nas palavras de Jesus ele chama de temor. Um certo temor diante de homens. De sorte que aprendemos a ser uma coisa na frente da autoridade, seja ela uma autoridade legítima, o prefeito da cidade, o governador, o presidente da república, ou seja lá qual for, e aí vem para aquele conceito teológico que nós já jogamos lá na lata de lixo, entendeu? Da autoridade espiritual, entende? Não desenvolver, quem é novo aqui, não se assuste, tá? Para nós, a autoridade espiritual é Deus. Deus é a nossa autoridade. Nós nos abatemos, nós nos afligimos. Irmão Adilson, mas na Bíblia tem, não entristeça o Espírito Santo. É uma forma de colocar as coisas para nosso entendimento. Esse não entristeçais o Espírito Santo é uma coisa para nós entendermos. Porque qual é a forma que eu entendo de que eu posso desagradar você? Te entristecendo. Para eu compreender que eu não devo fazer nada que desacate a Deus, que desonre a Deus, que ofenda o nome de Deus, ou que avilte o nome de Deus, melhor dizendo, ou que ofenda a sua pessoa, usa-se essa expressão tão empobrecida, tão pequena, não entristeça a Deus, como se eu pudesse entristecer Ele. É mais ou menos... E ficou fácil para mim entender essa questão, porque é mais ou menos quando meus netos, com 2 aninhos, entende? Fazem alguma coisa errada, eu vou ficar triste com ele. Você que é avô, consegue? Você que não é avô, você ainda não sabe o quanto é bom ser avô. Não, é um privilégio, é uma coisa extraordinária. O Ricardo está experimentando agora e é uma bênção, né, Ricardo? Alguns aqui já são avós mais tempo e aí já tem até... É bom que fique longe, deve daqui, porque já saíram daquela fase, né, de experimentar a doçura. Eu lembro a Bruninha, né? A Bruninha quando chegava lá em casa, desse tamanho, agora já está do meu tamanho. Entende? Mas chegava lá desse tamanho e dizia, ô pai. E aí eu disse, pai? Ela disse, vovô é pai com açúcar. Ela aprendeu isso e falava isso para nós. E eu ficava todo bobo. De sorte que aprendi que ser avô é se alegrar até com as bobagens. Entendeu? Que a criança faz. Quem nunca andou de gatinho lá pela casa? Eu, de cabelo branco já, com um pouquinho que tenho, né? Branquinho, andando de gatinho. É assim, Bruna? Para dar susto lá no sofá? Um negócio enorme engatinhando, era o vô. Entendeu? Ei, vocês estão entendendo? Se eu, sendo mal, sei equilibrar a relação com aquele que consciencialmente está abaixo do meu limite, posto que ainda não tem a experiência da vida à altura da minha, se eu sei equilibrar, imagina o nosso Pai do céu. Vai Ele ficar sem querer falar conosco? Vai nos punir além da conta? Não.
Então, Jesus, ele traz bem claro, o temor a Deus não deve nos causar medo irracional. Ao ponto de, não, eu não vou falar com Deus porque eu fiz umas coisas erradas aí, agora Deus não vai me ouvir. Eu hoje tropecei e Deus agora, como é que eu vou falar com Deus? Eu não sei se já aconteceu com você, mas eu já tive receio de ir à igreja, ao templo, naquela época, quando a gente achava que tudo era lá, né? Que era uma época que a gente não entendia o adorar a Deus em espírito e em verdade. E apóstolo, quando quiseram ir, foram. Quando quiseram voltar, estava aberto para voltar. Quando quiseram beber, beberam. Quando quiseram comer, comeram. Eles tinham liberdade. E o que ele disse? Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele não veio para escravizar. Ele não veio prender, ele não veio amarrar, ele não veio proibir. Ele veio orientar, ensinar. Entendeu? Com ele aprendemos o equilíbrio em todas as áreas da vida, até no comer e no beber. Quem é equilibrado, pode. Aí alguém vai dizer assim, mas irmão Adilson, eu era alcoólatra, e eu não posso nem passar perto de um copo de bebida qualquer, alcoólica. Eu digo, mas você então sabe, veja que luz que você tem, você sabe que não pode. Você está conscientizado que não pode. Agora não é eu te proibir que você não faz. Adianta a proibição? Eu acho que o Brasil é um dos países que mais tem lei para não fazer isso, não fazer aquilo, não fazer aquele outro, fora os regimentos da igreja. Né? Tem igreja, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode... É o lugar que mais se contraria a lei. Não se quebra tanta lei quanto a nação brasileira. E é interessante que cada dia eles criam mais leis, né? Outra lei, outra lei, outra lei. E aí vai botando lei, ninguém nem liga para a lei. Tem até, já existe entre os políticos brasileiros, o apelido, a lei que pega e a lei que não pega. A lei que pega é aquela que estão cumprindo. A lei que não pega, aquela que ninguém nem quer saber. Ignora, simplesmente ignora. Você entende? Não é a proibição, é a conscientização. Entendeu? Um homem que teme a Deus, anda bêbado por aí? Sim ou não? Quem teme a Deus tem equilíbrio, tem domínio próprio, controla os seus atos, sabe como entrar, sabe como sair, aprende com o estudo dos apóstolos, entendeu? O que é andar em sabedoria, o que é andar na luz, entendeu? O que é se portar como filho da luz e filho da sabedoria. Porque só o tolo vai fazer coisa para prejudicar a si mesmo. Todo aquele que adquire sabedoria, ele não vai prejudicar a si mesmo. E, consequentemente, não vai desagradar a Deus. Pelo contrário, andando em amor, andando na justiça, honrando o seu cônjuge, honrando a sua família, fazendo o que é direito, andando na retidão, praticando a verdade, sendo justo, honesto, ele honra a Deus com toda a sua vida, em todo o seu proceder, porque é filho da luz, porque é filho da sabedoria. Para concluir aqui, um terceiro tópico, encontrando força e sabedoria na devoção. Temer a Deus é ser devoto ao Senhor, é buscar em Deus orientação, é buscar em Deus sabedoria para a vida. Eu destaquei aqui alguns homens que fizeram isto. Dentre eles, destaquei a história de Abraão. Abraão foi um dos homens que em sua trajetória de vida dependeu de Deus para orientá-lo. Abraão é aquele homem que Deus diz para ele, vai para outro lugar, Abraão, e Abraão vai. E ele é tão temente a Deus, ele reverencia tanto a Deus, ele honra tanto a Deus,
que ele nem pergunta: para onde, Senhor? Ele não faz essa pergunta. E Deus mesmo diz para ele: olha, vai para uma terra que eu te mostrarei. Vai caminhando. Na tua trajetória de vida, vai caminhando e eu vou te mostrar. Eu vou revelar para ti onde é o teu lugar, aonde tu deves parar, onde vai chegar. E quando chegares, eu vou mostrar para ti a terra que eu vou te dar por herança. Olha que coisa extraordinária. Abraão temeu ao Senhor e ele peregrinou pela terra, andando na esperança e na confiança que Deus iria orientá-lo, que Deus iria mostrar para ele o que ele precisava enxergar. Isso é maravilhoso. Temer a Deus, na linguagem de Jesus, é andar como crente Abraão. Não sei quantos dias tem, não sei o quanto vou adquirir, não sei o que vai me suceder, mas eu sei de uma coisa: o meu Deus cuidará de mim, o meu Deus me guiará, o meu Deus dará sabedoria na hora certa para eu tomar as decisões acertadas. É isso que acontece. E se no processo alguém se manifestar para tirar o que é meu, ou o próprio Deus me pedir os recursos que possuo, ou até mesmo um dos meus, o que farei? Eu continuarei confiando no Senhor, na sua orientação, na sua divina providência. Eu temerei o seu nome diante de qualquer quadro que diante de mim se colocar, estiver. Eu destaco aqui também Moisés, um outro homem que dependeu da orientação do Senhor e que resolveu temer a Deus. Um homem que resolveu ouvir a voz de Deus e, ouvindo a voz de Deus, respeitou a Deus, honrou a Deus. Um homem que está fugitivo de Faraó e que de repente Deus diz para ele: volta até o Faraó. E agora? Deus me manda voltar para aquele do qual eu estou fugindo? Tem lá na corte, lá dentro do palácio do rei, ordens contra mim, e Deus diz para eu ir para lá. Ora, quem teme a Deus obedece a sua voz. Quem teme a Deus honra a sua palavra. Moisés foi, e porque temeu a Deus, foi bem sucedido e tirou toda uma nação da escravidão. E nas horas críticas da vida, ele recorreu ao próprio Deus que o chamou. E quando estava diante de ameaças de morte, quando não havia saída, quando as coisas se dificultaram diante de si, Moisés clamou ao Deus a quem reverenciava, a quem honrava, e clamou ao Senhor, e o Senhor não lhe deixou sem resposta, mas respondendo, não só ele ouviu a voz de Deus, como viu a mão do Senhor operar maravilhas, realizar coisas magníficas, coisas grandiosas. Ele viu caminho aonde não existia caminho, e viu seus adversários perecerem diante do poder de Deus, enquanto observava os cânticos de todo Israel, dizendo: só o Senhor é Deus. Quero destacar por último Daniel, um jovem temente a Deus, que tinha todos os motivos para ficar depressivo. Foi levado cativo, era um prisioneiro de guerra. Nós nem fazemos ideia, irmãos, do que é isso. Nós não fazemos ideia do que é ser um prisioneiro de guerra, do que é ser levado à força e não ter a liberdade, o poder de escolher se quer ir ou não.
o que é ser arrancado dos seus, tirado da sua pátria, tirado da sua terra e ser levado cativo para outro lugar, para outro no meio de outros povos, outra cultura. Daniel foi. E no caminho, ao invés de se deprimir, ao invés de se entristecer, ao invés de dizer, olha, Deus esqueceu de mim, Deus me abandonou, Deus nos deixou, sabe o que ele fez? Quando eu chegar lá, eu vou servir a Deus. No caminho, já dentro do plano de escravidão, só de cativeiro, eu vou servir a Deus. Eu vou buscar a Deus, eu vou honrar a Deus. E assim o fez. Chegando na terra estranha, em Babilônia, honrou a Deus. Lá em Babilônia sai uma lei, a lei diz que não é para ninguém orar. E que quem orasse ia para a forca. E aí encontraram Daniel orando. Porque Daniel não temia homens. Daniel temia ao Deus Altíssimo. Ele honrava o seu Deus. Isso lhe custou uma pena de morte. E a pena de morte era ser lançado na cova dos leões. Leões famintos, feras famintas, animal carnívoro. É pego Daniel. E nem o rei agora podia ajudá-lo, ainda que chegou a amá-lo. Não podia voltar atrás no seu decreto, já que estava ali a ordem. E agora ele é lançado na cova dos leões, mas não perde o temor do Senhor. A Escritura não apresenta gritos, angústias, tristezas da parte de Daniel. Tem-se a impressão que de dentro de sua alma ecoava uma oração muito sincera, muito verdadeira. Deus, tu sabes por que eu estou indo para ali. Deus, não sei se é a minha hora, ou se tu queres mostrar o teu poder. O fato é que Daniel foi jogado entre os leões e os leões não o devoraram. Na expressão dele, ele diz que Deus mandou um mensageiro. Você lê aí um anjo. Deus mandou um mensageiro que fechou a boca dos leões. Que travou a mandíbula da fera. E Daniel dormiu. Olha que coisa tranquila. Estava nervoso ele, estressado, acabado. Não, ele temia ao Senhor. E o Senhor o honrou na terra das suas peregrinações. O Senhor honrou aquele homem. A devoção a Deus nos fortalece. Essa é a lição que se tira da história de Daniel. Se tememos ao Senhor, se somos devotos ao nosso Deus, podemos contar com Ele. Podemos ter a expectativa de que Ele, na hora certa, nos livrará, seja de qual mal se apresentar diante de nós. É nesse sentido que Jesus Cristo diz, olha, tema a Deus, não tema aos homens. Reverencie a Deus, honre a Deus, dedique-se a Deus. Entregue-se de verdade aos cuidados do teu Deus. Porque Ele tem o poder de cuidar de você. Ele tem poder. E Jesus diz, olha, e o homem que queira te fazer mal, ele pode até atingir a tua carne. Ele pode atingir a tua carne. Aqueles homens pegaram e levaram Daniel até a cova. Puderam jogar lá na cova. É interessante, porque Deus podia livrar Daniel no caminho. Deus podia derrubar aqueles homens tudo, podia matá-los, podia destruí-los. Mas a glória do testemunho da vida de Daniel está em que ele chega na cova, em que ele vai para dentro da cova, em que ele está pertinho da boca do leão, e o leão não o devora. Alguém, usando de uma visão diferenciada, disse assim, Daniel era tão espiritual, que os leões não sentiram o cheiro de carne nele.
Os leões são carnívoros, mas Daniel era espiritual. Olha, andava no espírito, estava tão cheio de Deus, que as feras não sentiram paladar pelo Daniel. Olha que coisa interessante. Jó, um homem que confiou em Deus, que passou por muitas calamidades. A história de Jó, eu diria que é a novela da vida de todos nós. Em certo sentido, todos nós temos um pedacinho da história do Jó. Já perdemos, já adoecemos, já sofremos, já tivemos dias que não queríamos existir, já enfrentamos situações que parecia o caos total e que de lá a gente não ia sair mais. Enfim, pode enumerar aí tudo quanto é coisas negativas, angústias, tristezas, terrores. Isso sem falar daqueles que em volta de nós nos olharam e fizeram assim: acabou-se. Talvez até você viu, e isso te angustiou mais do que os próprios sofrimentos pelos quais tu passava. E às vezes você não viu. Só os seus olharam e perceberam, os que maniavam a cabeça, dizendo: está acabado. Mas, como Jó, você confiou em Deus. Você esperou em Deus. Desde o pó, das cinzas, desde o último caquinho que sobrou em tuas mãos, o teu coração se encheu de esperança. E nesse momento tu temeu a Deus. Eu temi a Deus. E lá na alma nós suspiramos, diz: ah, Deus, tu podes. Ainda que ninguém acredite que eu saia dessa, tu és o meu Redentor, tu vives, teu é o poder, tua é a honra e a glória, Senhor. E Deus acrescentou nossos dias, mudou o quadro da nossa existência, e até nós, olhando hoje para trás, nos admiramos do que Deus fez por nós. Como diz o salmista, contando daqueles que voltaram do cativeiro babilônico, ele diz: olha, nós estávamos como os que sonham. Quando Deus nos tirou, nos resgatou dos nossos sofrimentos, das nossas angústias, dos nossos medos, nós ficamos como aqueles que sonham. Será que é verdade o que está acontecendo? Será que realmente está mudando a minha condição? E no fim do livro de Jó, nós encontramos a expressão: e mudou Deus o cativeiro de Jó. E mudou Deus a situação de Jó. Não é algo parecido com você? É algo parecido comigo. Deus mudou a situação. Então, quando Jesus diz: teme a Deus e não teme aos homens, Ele está dizendo para nós: persevere em confiança como Jó. Tenha fé como Abraão. Acredite como Daniel. Jesus só está apontando para nós o quadro das ações divinas ao longo da história humana. E Ele diz: olha, o Pai é o mesmo. Como diz o escritor aos Hebreus, ele fala de Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós estamos falando com o escritor aos Hebreus através do ensino de Jesus. Deus é para sempre e eternamente o mesmo. Ele não muda. De sorte que você pode confiar. Eu quero concluir. Eu fiz 3 anotações aqui. Eu coloquei aqui: espero que tenhamos compreendido a importância de direcionar nossa devoção e temer a Deus e não os homens. Direcione a sua fé. Tenha fé em Deus. Deposite a sua confiança em Deus. Estarmos juntos, nos reunirmos. Vim aqui ouvir o irmão Adilson, outro dia ouvi outro, irmão Jair, irmão Nivaldo,
Está aqui conosco o irmão Vânio. Qualquer outro que chegar aqui, entendeu? Nesse lugar aqui, e trazer uma palavra de conscientização, de conexão com Deus, de percepção de quem é Deus, o que devemos fazer em relação a Deus, como eu estou te falando nessa noite. Ouça, a nossa reunião aqui é importante pela nossa amizade, pelo carinho que temos uns pelos outros, pelo amor que carregamos. Agora, a sua vida com Deus não se restringe a isso aqui. Esse aqui é só mais um momento de fraternidade, de comunhão, mas a sua vida com Deus é o tempo todo. É 24 horas por dia, em todo lugar. Não é aqui. Tem gente que pensa que temer a Deus é vir numa reunião, e aí participa da reunião e diz, agora eu temo a Deus. Não! Temer a Deus é quando você vai ali no mercado. Com que consciência você vai? Temer a Deus é quando você está lá trabalhando. Com que consciência você trabalha? Quantas vezes eu e Jair trabalhando junto, e eu dizia, Jair, nós temos que ser igual Jesus. Quebrávamos uma parede, vamos limpar, Jair? Vamos deixar limpinho aqui para essa dona de casa? Porque, lembra disso, Jair? E aí, se vamos limpar, deixar tudo limpinho, porque Jesus deixaria tudo limpinho. Vou no mercado, eu não como uva lá do cachimbo que eu não pesei. Entendeu? Se 100 pessoas for lá e comer a uvinha lá do cachimbo, os cachinhos ficam tudo sem uva. O ímpio vai lá e pega, porque ele não tem conscientização, mas nós somos cristãos. Nós somos de Cristo, nós temos consciência. Nós não pegamos o que não é nosso. Entendeu? A não ser que vá lá, pese primeiro e fique a etiqueta. Entendeu? A moça deu um troco a mais. Qual cristão tem coragem de se alegrar e trazer para casa o troco que foi a mais? Só se for um cristão à moda capeta. Entendeu? Aquele que consciencialmente está cristificado, está inundado pela palavra da verdade, tem o Espírito Santo de Deus dentro do seu coração, ele não fica com o que não é seu. Não fica. Entendeu? Ele devolve, ele tem compaixão das pessoas. Se pede emprestado, paga. É honesto, é justo, é correto, está comprometido. Se empenha a sua palavra, cumpre. Porque teme ao Senhor. Quando o profeta Malaquias trata do assunto, ele diz, e outra vez verás a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Houve época em que líderes religiosos colocaram que a diferença é a roupa, é o cabelo, é a postura física. Nada a ver. Nada a ver. Eu vi mulher que não cortava o cabelo, que pisava em cima da ponta do cabelo, cheia de orgulho, porque o cabelo estava lá embaixo do pé. Entendeu? E traiu o marido, com aquele cabelão todo. Encontrou um amigo do Roberto Carlos pelo caminho, entendeu? E enrolou-se nos caracóis. Você está entendendo, né? Cabelo comprido não é identificação cristã. Roupa não identifica cristão nenhum. Você está me entendendo, né? O que identifica um cristão? Seus frutos, que manifestam-se através de suas boas obras. A sua justiça exalará como aroma entre os outros. O seu amor, a sua compaixão, o seu exercício misericordioso no dia a dia, a sua bondade em nome de Deus. É assim. Não está na performance da apresentação congregacional. Não. Está
na realidade da vida que vive e que se apresenta em nome do próprio Deus. Eu espero que você tenha compreendido. Não tema os homens, tema a Deus. Sirva a Deus de coração. No teu caminho, bota Deus. Contigo, Deus, dentro de ti e por fora de ti. Que tu te movas, que nós venhamos nos mover e existir, como diz Paulo, no próprio Deus, mas com conscientização que isso está acontecendo. Porque, de fato, mesmo os que se perdem, estão se movendo em Deus. Mesmo os iníquos estão se movendo em Deus. Mas benditos são todos aqueles que estão conscientizados que vivem em Deus, que vivem para Deus, que louvam a Deus, que agem no nome do Senhor. Eu espero que tu tenhas compreendido, que tenha ficado claro, e vamos nos unir para cada dia mais vivemos a proposta. Amém, queridos?